Aqui com a gente hoje o comentarista Fernando Mollica. Oi, Mollica, bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Estou sentindo diferença nesse cenário aí. Conseguiu o privilégio de entrar de casa hoje. Coisa boa, Mollica. Deu saudade de casa hoje. Fiquei mais caseiro, mais doméstico. Muito bem, muito bem. Mollica, a situação da Bahia tem preocupado o Brasil inteiro. A gente acompanha, né? As fortes chuvas já deixaram pelo menos 20 mortos e mais de 30 mil desabrigados em todo o estado. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro está de férias em Santa Catarina. Não deu sinais de que pretende voltar ao estado. Ele já esteve lá uma vez. O presidente falou com a CNN sobre esse assunto. Vamos ouvir. Temos dois ministros lá, o João Roma e o Rogério Marinho. Isso começou no final de novembro, se agravou antes do Natal e agora, depois do Natal, deu uma nova agravante de várias instituições nossas lá, vários ministérios trabalhando. Minimizar o sofrimento. A Caixa Econômica já vem liberando o fundo de garantia do pessoal. Devemos agora, no início do ano que vem, assinar uma medida provisória que vai experimentar 20 milhões de reais para atender o pessoal. Sim. E vou fazer o que for possível pelos nossos irmãos da Bahia. O Mollica, o próprio presidente já admite ali que a situação se agravou depois do Natal, é o que a gente vem acompanhando, foi muito dramático. Seria importante essa presença do presidente Jair Bolsonaro nessa região ou a visita dos ministros já programada para hoje, inclusive, já basta? Luciana, o presidente da República, ele é chefe de governo e é chefe de Estado, né? Ao contrário, por exemplo, diferentemente de países como o Reino Unido, né? Que a rainha da Inglaterra é a chefe de governo e tem o primeiro-ministro, ou melhor, a rainha da Inglaterra é a chefe de Estado e o primeiro-ministro é chefe de governo. Aqui no Brasil, não. O presidente da República encarna esses dois papéis. Então, ele tem a função de tocar o governo, a função administrativa, e tem a função de representar o governo, né? De representar o governo junto à população. Claro, o presidente Jair Bolsonaro não é bombeiro, ele não vai chegar lá na Bahia e vai cavar poços, vai salvar pessoas, não é função dele. Mas esse papel de representação, esse papel de estar junto à população, isso é muito importante, porque isso mobiliza prefeitos, mobiliza a população, isso gera uma sensação de solidariedade que é importantíssima. Então não tem jeito, nessa hora o presidente teria sim que estar lá. A exemplo de outros presidentes que em momentos graves também interromperam lá suas atividades ou mesmo férias para estar lá presente. Isso dá um recado, isso mostra uma mensagem para a população da importância disso, até para liberar recursos, né? Ele tem um ministro, mas tem uma hora que vai precisar de uma verba extra, talvez. Isso aí é o presidente que tem que estar lá e tem que fazer isso. Só ele pode fazer isso. E é curioso, porque semana passada ele estava de férias no Guarujá. Tirou uns dias no Guarujá enquanto o Congresso Nacional discutiu o orçamento, que é a peça mais importante para o ano seguinte. Então, enquanto o Congresso Nacional discutia o orçamento, o chefe, no caso, o chefe de governo, estava de férias. Aí agora, a gente está tendo essa situação na Bahia, essa situação tão grave, tão dramática, tão triste, o chefe de Estado também está de férias em Santa Catarina. Nesse momento não tem jeito. O presidente, ele não é só a pessoa física do Jair, ele é principalmente uma pessoa jurídica, uma pessoa que representa institucionalmente os interesses e os sentimentos do país. Vale lembrar que durante toda essa pandemia da AIDS, o presidente não foi uma vez sequer a um hospital visitar pacientes. Pandemia da Covid-19. Só uma pequena correção, porque você falou AIDS, mas foi ato falho. E desculpe, perdão, eu acabei cometendo. Tá vendo? A gente critica tanto aquela informação que ele falou, que o presidente falou, disse que quem tomasse a vacina da Covid tem AIDS, eu acabei misturando tudo. Desculpas e obrigadíssimo, Luciana. Pois é, e Mollica, politicamente, essa não ida do presidente ou não volta do presidente à Bahia vai contar no ano que vem? Tudo conta, né? Tudo conta. O sentimento do eleitor é um sentimento muito delicado, é muito difícil de se entender. Ainda bem, o eleitor, principalmente o eleitor, quando ele vota para presidente, para governador, ele é muito atento ao voto.
e ele desrespeita até convenções. A eleição do Jair Bolsonaro é um exemplo disso. O deputado Jair Bolsonaro era um deputado ali do chamado baixo clero, não tinha tanta importância, tinha pouquíssima importância nas articulações do Congresso Nacional, mas em determinado momento houve uma identificação entre suas propostas, entre seu pensamento com a maioria do eleitor. Então era um candidato com apoio de um partido pequeno, sem tempo de televisão, mas mesmo assim conseguiu vencer a eleição para presidente da República. Então esse sentimento do eleitor, ele é muito curioso, ele é muito independente. Então nesse momento, ainda mais agora, às vésperas de uma eleição presidencial, a gente está entrando em 22, seria bom para o país e para o candidato Jair Bolsonaro dar uma chegadinha lá na Bahia, fazer aquela foto do helicóptero, vistoriando, dando ordens, enfim. Mas enfim, é a opção do presidente. Vamos para o nosso próximo assunto, que é a greve dos servidores da Receita Federal, que a princípio é por tempo indeterminado. Eles cobram mais recursos para a categoria no orçamento do ano que vem. Quais são, no seu ponto de vista, Molica, os impactos dessa situação, hein? Primeiro é importante frisar, que essa greve é resultado direto ali de uma grande besteira feita pelo governo. Na hora que o governo decide reservar um dinheiro no orçamento para dar aumento apenas aos policiais, ele cria uma insatisfação em todo o restante do funcionalismo público. Não é que policiais federais não mereçam reajuste, pelo menos a equiparação, a recuperação das perdas da inflação. Claro que merece, mas os policiais federais merecem, os auditores fiscais, os médicos, os professores, todo mundo que trabalha, todos os servidores merecem essa recomposição. Então havia um certo, até por conta da crise, das dificuldades, da vantagem que o funcionário público tem, ele não é demitido, ele não tem redução de salário, não tem redução de jornada. Então havia uma certa acomodação, um certo conformismo em relação a isso. Na hora que o presidente decide privilegiar uma categoria, aí acende o pavio. Aí há aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento de por que não eu? Será que a minha carreira não é importante? A gente está falando de Receita Federal. O pessoal que fiscaliza aí a chegada do dinheiro, o pessoal que está na bilheteria dos impostos, que vê, olha, pagou imposto, não pagou imposto, é o pessoal que mexe com importação e exportação de produtos. Já há uma preocupação aí no setor entre os empresários de uma operação tartaruga, de uma chamada operação padrão, aquela hora que o fiscal faz tudo aquilo que em tese teria que fazer. Isso atrapalha muito. Porque isso interrompe o fluxo de entrada e de saída de mercadorias, particularmente interrompe o fluxo da entrada de mercadorias no Brasil. E isso no momento aí que o Brasil tenta se recuperar. No momento que a economia brasileira tenta se recuperar, tenta avançar, precisamos nos recuperar, precisamos gerar emprego, precisamos movimentar dinheiro nesse país. E na hora que esse setor é ameaçado, isso é uma situação muito delicada, muito complicada, muito difícil para o país e, mais uma vez, para o presidente. Agora, assim, era previsível, É aquela história, o ex-ministro Recupera que dizia que, às vezes, tem governantes que atravessam a rua só para poder pisar numa casca de banana. Olha a casca de banana lá, está lá longe. Aí o cara atravessa a rua e vai lá pisar para escorregar. Fazer o quê, Vamos ao nosso próximo assunto, que é a propagação da variante Ômicron, que levou ao cancelamento de milhares de voos pelo mundo. A gente falou bastante sobre isso aqui ontem. De acordo com as empresas de aviação, a suspensão é devido ao fato de funcionários testarem positivo para a Covid e pelo isolamento de equipes que tiveram contato com os infectados. Até ontem, o número de voos cancelados globalmente, ou seja, no mundo inteiro desde a véspera de Natal, passou de 8 mil. Desse total, cerca de 1.500 voos foram cancelados nos Estados Unidos somente no domingo. Na contramão desse cuidado com o isolamento, temos, por exemplo, o Rio de Janeiro, que está na reta final dos preparativos para o Réveillon à beira-mar, que cá para nós, Molica, é um Réveillon que promete não ter aquela festa lá no Copacabana, com aquele palco, mas parece que vai atrair pessoas. Tem fogos, tem música, tem banheiro químico, então pode ser que a população vá. Enfim, o mundo está exagerando com esses cuidados, o recuo diante dessa nova variante, ou nós aqui no Brasil estamos subestimando a Ômicron?
Olha, eu fico com a segunda opção, viu, Luciana? Porque não é à toa. Se as maiores economias do mundo, que movimentam tanto dinheiro, que movimentam tantos interesses, estão preocupadas, estão tomando medidas restritivas, né? Ali lockdown, fechamento de comércio em algumas áreas, maiores restrições, limitação no número de presença em restaurantes, número de pessoas em restaurantes, em bares, em shows. Se esses países tão desenvolvidos, que têm economias tão fortes, e o baque lá é maior, porque eles movimentam mais dinheiro do que a gente. Se esses países estão tomando esses cuidados, por que a gente está tão relaxado em relação a isso? Então tem essa questão. Bem, começa com o presidente da República, essa história lá de não vacinar a filha, fazer campanha contra a vacinação, dificultar a vacinação de crianças. E agora aqui no Rio de Janeiro. O Réveillon é uma festa, eu sou carioca, adoro festa. Praticamente todos os anos eu vou para Copacabana, eu ia para Copacabana no Réveillon, às vezes ia andando, é bonito o espetáculo, há um momento que você tem afeto, que você gosta, é um momento de esperança, né? O Ano Novo dá sempre essa ideia de renovação, de esperança. Então, será que vale a pena? Né? Será que vale a pena a gente se arriscar? Será que vale a pena arriscar as nossas vidas, os nossos trabalhos, né? O nosso cotidiano? Aí falo de novo a palavra mágica, economia, por conta disso. Né? Então, é uma situação extremamente delicada. Agora, depende de cada um. Né? Cada um de nós tem a opção de ir ou não ir, como cada um de nós tem o direito de usar máscara ou não usar máscara, agora que o uso não é mais obrigatório em locais públicos. Tem aí o carnaval, né? A Bahia já cancelou o carnaval. Será que vai valer a pena isso? Enfim, é uma questão muito séria, porque envolve, não se trata apenas de uma decisão individual, eu estou falando em decisão individual, mas é preciso ter decisão de governo. E aí o papel, no caso específico da Prefeitura do Rio, é fundamental, porque a gente vive em sociedade, eu não vivo isolado no mundo, nenhum de nós vive isolado no mundo. Então a minha segurança representa a segurança de quem convive comigo. Enfim, é uma situação muito delicada, muito complicada. A gente não tem ainda uma definição maior sobre os efeitos dessa nova variante. Ao que tudo indica, as primeiras informações são de que ela é mais contagiosa, mas é menos letal. Mas a gente está lidando com uma doença nova, com um vírus novo, com uma variante novíssima. Então, não custa ter um pouco de cuidado, né, Luciana? Molica, você tocou aí no assunto também das crianças e lá nos Estados Unidos, a gente disse hoje, um aumento significante da internação de crianças em um momento que a Ômicron avança. Ainda não está comprovada essa conexão, mas há uma preocupação e um incentivo do governo à vacinação de crianças para conter esse avanço e essas internações de crianças. Aqui a gente viu o movimento contrário, né? Agora o Ministério da Saúde fazendo toda essa dificuldade de decisão da Anvisa e o presidente ontem, que você citou agora também, falando que não vai vacinar a própria filha de 11 anos. Isso daí também vai ter um peso, né, Molica? Vai ser cobrado. Sim, porque além de arriscar a vida dessas crianças, isso arrisca a vida das pessoas que convivem com essas crianças. Né? Isso é muito grave. Aquela declaração do ministro da Saúde, que o patamar de mortes no Brasil não era significativo, os dados, eu vou citar de memória, são de, até o início de dezembro, 301 crianças mortas pela pandemia, pela Covid. Isso não é grave? Fosse uma criança morta, você imagina a dor dessas famílias, a dor desses pais, dos irmãos, dos parentes, dos avós. Isso não é levado em conta. Ah, porque são 301. Isso é pouco. Pouco? Não, isso é muito. Se fosse uma criança que tivesse morrido, já seria importante ter a vacinação. Então isso não é uma questão individual, é uma questão coletiva. A filha do presidente da República, ela vai estudar, conseguiu aquela vaga lá, meio pela janela, lá no Colégio Militar. Ela vai estudar, vai conviver com outras crianças. Ela convive com os pais, convive com professores, com servidores da escola, com funcionários. Isso é uma questão coletiva. A gente não vive isolado. Ao viver em sociedade, a gente tem que fazer alguns sacrifícios, tem que pagar imposto, essa coisa é chata. Mas se eu não pagar imposto, não vai ter iluminação pública, não vai ter asfalto na rua para eu poder chegar no trabalho, não vai ter água na minha casa, não vai ter assistência médica, não haveria vacina para todos nós. Enfim, é uma questão coletiva. E o presidente da República, eu falei isso no início, volto a falar, ele não é a pessoa física, não é o Jair.
Ele é o presidente da República, o presidente de todos os brasileiros. Ele tem um papel institucional, ele jurou defender e cumprir a Constituição. E a Constituição é mãe de todas as leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente frisa a necessidade de vacinação de todas as crianças com vacinas que sejam recomendadas pela autoridade sanitária. Então, isso está na lei. E é o papel de dar o exemplo, para que a gente tenha um país melhor. É tão simples isso, né? Para que fazer campanha? Ele tem um papel institucional e esse papel institucional deveria ser respeitado. Ele deveria exercer esse papel para o bem de todos os brasileiros. Ressalto, ele foi eleito por uma parcela da população, pela maioria dos eleitores, legitimamente eleito, mas ele é presidente de todos os brasileiros. Tem que cuidar de todos esses brasileiros, todos nós, enfim, né, Luciana? Complementando essa informação sobre vacinação, ainda há pouco entrevistamos aqui o Dr. Renato Kifuri, que mostrou para a gente que não é o número de mortes que leva uma vacina ao Plano Nacional de Imunização de Crianças. Por muito outras doenças com menor número de mortes, está lá a vacinação, a vacina no Plano Nacional de Imunização. Fernando Molica, muito obrigada. Então, até amanhã. Até amanhã para todo mundo. Bom dia.